Mago espera que sim. Tá chegando agora, não se esquece, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, mandar esse vídeo pro amigo, pra amiga, pra todo mundo, pra geral. É o dever do Penteiro de Sigilo. Agora, se você está chegando agora, esse é o primeiro vídeo, você acabou de cair no canal, seja muito mais que bem-vindo. Meu nome é Wellington, esse é o canal de Monge Mago, porque de fato fui monge. Hoje sou mago, você é muito mais que bem-vindo nesse canal. Bom, caso curta o conteúdo, considere ativar o sininho de notificação, se inscrever no canal e tornar-se um broinheiro de sigilo aí com a gente. Bom, meu povo, quarta-feira já sabem, né? Dia de Causo dos Inscritos, de onde vocês mandam seus relatos, suas experiências tenebrosas, os seus sonhos assustadores, as suas experiências mágicas vividas, e o mago traz momento de reação conjunta com vocês, porque eu não leio antes, né? Eu não seleciono os causos, tenho uma fila de e-mail lá, e eu vou um atrás do outro, então eu não seleciono, eu apenas vou lendo e reagindo aqui com vocês. Minha primeira reação também. Caso você queira escrever para os causos dos inscritos, é só mandar um e-mailzinho para esse contato aqui, causos.mongeamago@gmail.com. Manda por este canal. Se você mandar por DM do Instagram, por Messenger, por qualquer outro lugar, WhatsApp, o mago não vai considerar ler aqui. É só por esse canal, tá? Por quê? Porque facilita para o mago, centraliza e tudo mais, tá bom? Então, caso você queira mandar, já sabe, causos.mongeamago@gmail.com. Agora, sem mais enrolação, bora para os causos de hoje, que tá babadíssimo, parece, hein? Pelos títulos, pelo menos. O primeiro caso se chama Magia Angelical Simples. Bom, bora lá. Aconteceu comigo no ano de 2021. Minha vida estava de mal a pior. Havia perdido o emprego e estava enfrentando o fim de um relacionamento. Minha mãe me ajudava financeiramente, mas a ajuda dela não era o suficiente. Tinha que me virar com R$ 50 por semana para suprir o meu sustento. Não conseguia ser aprovada no Bolsa Família e nem na cesta básica da prefeitura da minha cidade, apesar de meus esforços para tentar conseguir esses benefícios. Durante esse tempo fui procurar emprego, mas não consegui nada, sequer uma entrevista. As portas estavam fechadas na minha vida em todos os sentidos. Como não tinha mais nada a perder e cansada de falar com, entre aspas, Deus dos cristãos, e não obter resultados, resolvi evocar um anjo. Nessa época estava conhecendo a magia, pois não sabia nada sobre o assunto. Comecei a ler livros sobre magia angelical e pesquisar na internet sobre o tema. Depois de um tempo estudando, resolvi ir para a prática. Decidi fazer uma magia angelical simples por não ter condições financeiras ou habilidade para a fabricação de instrumentos e desenhos. Depois das preparações, decidi invocar o anjo no dia seguinte, pois para mim nenhum deles poderia negar uma ajuda naquele momento tão difícil. Preparei o ritual para o dia seguinte e o anjo foi o da segunda-feira, o arcanjo Gabriel, o escolhido. Ao acordar pela manhã, naquele dia, já estava tudo preparado. Havia vela, incenso, sigilo do anjo, salmo, oração do anjo, um simples banimento e outras orações a mais que resolvi incluir no processo. Fiz o procedimento e deitei na cama para entrar em meditação. Uma tontura no momento e mesmo assim continuei me concentrando. Resultado: acabei dormindo. Ao dormir, eu tive um sonho onde uma mulher negra aparecia na minha frente e perguntava: "Você é o anjo Gabriel?" Entre parênteses, sonho lúcido. E ela respondeu. Ela perguntava para a mulher, tá? E ela respondeu sim. Nesse momento, comecei a falar sobre os meus problemas e pedir ajuda a ela, que escutou tudo com muita paciência, olhou para mim e disse: "Eu não vou te ajudar." Entre parênteses, pasme. Eu não acreditei no que ouvi e pedi novamente ajuda, e ela continuou a dizer não. Mas eu não me conformei e comecei a implorar por sua ajuda. Ela olhou para mim com grande compaixão e respondeu: "Não se preocupe com o seu financeiro, pois tudo já foi planejado por Deus." Depois que falou essas palavras, ela tocou na minha testa com a ponta dos dedos e eu acordei. Estava frustrada e sem acreditar no que aconteceu.
Então decidi seguir as instruções de um dos livros e invocar outro anjo. Mas dessa vez, invocar um anjo específico que poderia me ajudar em meu caso financeiro, que era o mais urgente naquele momento. Escolhi o anjo de sábado, Cassiel. Por que Cassiel? Pro financeiro. Quando chegou no sábado, invoquei esse anjo, mas nesse dia estava com muita dificuldade de me concentrar e, como consequência, não consegui saber se o anjo disse sim ou não, mas ainda consegui ouvir uma voz que dizia: "Você precisa se alimentar." Então decidi esperar por algum possível resultado, pois dias depois do ritual, uma quantia de R$ 200 foi depositada na minha conta, R$ 100 de um parente que nunca havia me ajudado. No fim daquele mesmo mês, foi depositada em minha conta uma quantia de R$ 1.300, de um bônus salarial devido à pandemia, pagos pelo governo do estado de Pernambuco, do meu último trabalho que eu nem esperava receber. No outro mês, uma causa na justiça foi resolvida e um valor de um precatório depositado em minha conta conforme dizia o site. Pagamento antecipado, uma quantia de R$ 3.400 de atrasados depositados e autorizados pelas fazendas. Desse valor, 30% era para ser pago aos advogados da causa. Detalhe importante é que eram advogados que gostavam bastante de dinheiro, ao ponto de fechar qualquer tipo de acordo para não perder um centavo. Entrei em contato com esses advogados para pagar-lhe, pedindo o meio do pagamento, o número de uma conta bancária ou Pix. Eles nunca enviaram nada e sequer cobraram o valor dos seus trabalhos até hoje. Consegui receber o auxílio emergencial, cesta básica da prefeitura e de uma igreja, cesta de Natal no fim do ano, dentre várias doações em dinheiro de alguém próximo. Tudo isso dentro de um período de 3 meses. Depois de tudo isso que aconteceu em tão pouco tempo, não acreditei ser só coincidência. Ainda faltava o trabalho. Procurando novamente um emprego e novamente invocando Cassiel, ele entrou no meu sonho quando acabara de fazer o ritual e uma voz me disse assim: "Vou atender seu pedido, mas será de forma sutil, para que você não fique orgulhosa." Fiquei na dúvida. Será que tenho melhor comunicação com ele por ser do signo de Capricórnio? Ou porque ele atende bem causas financeiras? Agradeci a todo-poderoso Criador e ao seu anjo Cassiel por entender o meu problema, ter me ajudado e me respondido. Apesar do emprego ainda não ter chegado, nunca mais faltou dinheiro para suprir as necessidades básicas. Observação: esses anjos só falaram comigo através de sonhos. Depois desta simples invocação, eles não falam e não aparecem para mim no meu cotidiano. Beijos e até o próximo relato. Bom, é aquilo, né? Primeiro, crianças, não façam isso em casa, né? O que ela fez aqui foi um ato de desespero, e eu acredito que magia não é para desesperados, né? Eu sempre vou bater nessa tecla. Quando estamos desesperados, a nossa tendência é fazer merda. Então, repitam com a titia. Quando estamos desesperados, a nossa tendência é fazer merda. Então, não façam magia em uma situação de desespero, né? Porque a chance de dar ruim é grande, né? Aqui nós temos um relato muito bonito dos anjos que não desamparam, né? Isso é muito belo. Entretanto, devo afirmar que, né, a falta de conhecimento aqui se faz visível, porque ela chamou o arcanjo da lua para ajudar no financeiro, que é Gabriel, né? Gabriel atua nos sonhos, então faz muito sentido ele aparecer para ela em sonho e dizer: olha, não vou te ajudar, essa área financeira não é comigo, né? O anjo se moveu de compaixão, mas ainda assim falou: não posso te ajudar, isso não é comigo, né? E aí ela acorda frustrada, mas na verdade a frustração deveria ser com ela mesma. Por quê? Porque no desespero ela quis chamar o primeiro que desse para chamar. E na real não é assim que funciona, né? A gente prepara um ritual, a gente elabora, é todo um estudo que a gente faz sobre a energia que a gente vai trabalhar para mudar de forma correta a nossa vida, né? E aí, posteriormente, ela chama Cassiel. Cassiel, ele não é diretamente um arcanjo recomendado para trabalhar o financeiro. Mas, por que funciona? Porque ele é o arcanjo de Saturno, que é ligado com o elemento terra, que é ligado com a prosperidade e os frutos da terra. Então, acaba funcionando por conta disso. Mas Cassiel, ele geralmente é usado para quebra de demanda,
ele geralmente é usado para romper coisas que estão obstáculos, né, para limpezas e tudo mais. Então, ela chama Cassiel aparentemente aqui numa ingenuidade, né, por talvez ter ido alguma informação de que este era um anjo que ajudava o financeiro, quando na real que o anjo fez não foi diretamente ajudar o financeiro, foi conseguir uma limpeza para ela. Então, nessa limpeza, automaticamente, caminhos se abriram para que o sustento viesse, né? Porque, pelo visto, os caminhos dessa pessoa estavam totalmente fechados, ao ponto dela não conseguir se sustentar. Provavelmente, geralmente, quando é tão grave assim, é alguma demanda que fizeram, algum miasma, alguma energia obsessora que se acoplou a ela. E aí, né, precisa desacoplar, precisa limpar. E aí, por isso, a intervenção desse arcanjo se fez tão visível. E aí, a partir do momento que é limpo, ele começa a receber doação, ela começa a receber ajuda, vem auxílio de onde não parecia vir e coisas extraordinárias começam a ocorrer, porque afinal de contas é magia, né? Entretanto, no final do relato ela fala, eu ainda não consegui emprego. Por que ela não conseguiu emprego? Porque esse arcanjo não vai dar emprego para ela. Esse arcanjo ele vai limpar e abrir caminho. A partir daí é o que acontecer, né? Então, a minha indicação, se a pessoa assistir esse conteúdo, é que você, meu amor, que você continue estudando, né? Que volte umas casinhas atrás aí, porque como o mago fala, ninguém começa na magia pela evocação, ou não deveria, né? A gente começa na magia aprendendo a desenvolver a nossa espiritualidade. Assim como você vai numa umbanda, você não começa no terreiro sendo pai, mãe de santo, chamando o espírito nos outros, né? Você começa desenvolvimento mediúnico, você vai para a corrente, você recebe um batismo, amacize, até você conseguir ser um médium desenvolvido com as suas entidades. Na magia é a mesma coisa. A magia não é oba-oba, né? Mas infelizmente, por ter se aberto e não ser uma religião com dogmas, as pessoas começam pelo fim. Então a minha indicação é volte umas casinhas, agora que o momento de maior desespero já passou, né? Espero que você escreveu esse relato há uns meses atrás. Espero que você já tenha conseguido o emprego que você queria. Mas se for estudar magia, estude direito, né? Volte umas casinhas, vai com calma. Não fica nessa de ficar chamando a entidade milenar à toa, ou por desespero, porque assim, pode dar ruim uma hora, tá? Não deu ruim porque, primeiro, os anjos entendem o nosso desespero, né? Então é muito difícil eles fazerem um dano a uma pessoa desesperada que recorrem a eles. Mas ainda assim poderia ter dado muito ruim. Imagina se chama um daimon para fazer isso para você, né? Então, que muitos fazem, né? A real é que você deu sorte que você foi com um anjo, mas muitos vão direto com um daimon. E aí a vida piora com o passar do tempo. Então, assim, recomendo que estude mais, recomendo que se aprofunde mais, que entenda um pouco sobre os planetas, porque os arcanjos eles estão muito mais numa regência planetária do que elemental, né? Então, vale muito a pena dar uma reestudada, né, em tudo isso e, sobretudo, voltar umas casinhas aí. Recomendo que você faça os exercícios de Bardon, né, no caminho do adepto. E, bom, gente, é isso. Um caos muito bonito, né, muito bonito, porque ela obteve resultados, né, para quem estava quase sem ter o que comer, conseguir grana e boa quantidade de grana, assim, do nada, né? Ou com o resultado da magia que ela fez, das orações que ela fez, é muito bonito de ver. Então, parabéns, teu resultado continua sendo tua prova. O segundo causo de hoje se chama Causo de uma apaixonada por um morto de um século. Amada. Vamos lá. Oi, mago lindo e incrível. Obrigado. Primeiro de tudo, agradecer por teus ensinamentos. Beijinhos de luz. Amo você e seu trabalho. Eu amo vocês, gente. Muito obrigado. Viu? Quando eu era adolescente, fiquei fissurada em um escritor antigo chamado Álvares de Azevedo. Entre parênteses, suas obras são macabras e fúnebres. Daí tinha um livro específico que tinha uma foto dele no verso, e eu passei a ficar hipnotizada na foto. Simplesmente eu passava o dia inteiro olhando para a foto, e acredite, fiquei meio apaixonada por ele. Entre parênteses, detalhe, ele já havia falecido há mais de 100 anos.
Passava o dia inteiro pensando nele, lamentando o fato de jamais poder encontrá-lo ou ter a chance de conhecê-lo. Eu olhava a foto e suspirava e lamentava. Era realmente uma paixonite de adolescente. Mas daí começaram a acontecer coisas estranhas. Vou contar a mais estranha, entre parênteses, que me deixou marca. Um dia acabei de deitar na cama para dormir, estava tudo escuro. Deitei, me virei para o lado esquerdo e do nada senti o colchão baixar. Sim, alguém havia se deitado como que de conchinha. A cama ficou realmente com a sensação de ter mais alguém. Ai, que horror! Todo arrepiado. Eu fiquei imóvel, não consegui me mexer nem olhar para trás. Daí, entre parênteses, não é mentira, esse alguém me deitou e começou a passar a mão em uma parte específica das minhas costas. Ficou durante um tempo e eu paralisada. Eu realmente senti isso. Era física a sensação. Tinha alguma coisa alisando minhas costas e de repente parou. No outro dia senti uma sensação estranha no lugar, como se estivesse dormente. Cheguei no meu pai, mostrei as costas e perguntei se tinha alguma coisa ali, porque estava sentindo como se estivesse dormente. Daí ele disse que tinha uma mancha avermelhada, exatamente onde eu apontei. Fiquei com medo e preocupada, e associei isso e a outras coisas que vinham acontecendo ao tal autor, e parei de ler e olhar sua foto no mesmo dia. As coisas estranhas pararam de acontecer, mas continuei sentindo arrepiar e adormecer esta mesma parte das minhas costas por muitos anos, até cessar. Até que um dia desses senti outra vez a mesma sensação, mas foi só uma vez, e pensei que esta seria uma oportunidade para saber de você, entre parênteses, aproveitar de toda a sua experiência, o que poderia ser tudo isso e essa marca que ficou em mim. Muito obrigada por ler meu caso. Complicado. Vamos lá. Bom, primeiro, a gente vai pelo viés psicológico, né? A gente precisa entender se você estava passando por um momento muito difícil na sua vida nessa época de adolescência. Se você era uma adolescente deslocada, a não popular, a emo gótica trevosa. Por quê? Porque quando nós somos adolescentes, estamos passando por uma frustração muito grande, um trauma, um momento de dor, de perca, ou algum momento que a gente não consegue se entender muito, nós tendemos a buscar, em nosso inconsciente, subterfúgios e válvulas de escape da realidade. E aí se apaixonar por um personagem fictício, se apaixonar por algo que não existe, é bem comum, tá? Eu lembro de mim. Justo quando eu estava com meus 14 para 15 anos, eu... Ai, que besteira. Eu era apaixonado pelo... Como era o nome do menino? Eu até esqueci, porque foi tão besta. Zac Efron, quando ele fazia o High School Musical 1. Eu tava me descobrindo gay, eu vi aquele menino, o Troy Bolton e tal, e eu ficava fascinado com aquilo e a minha mente, né, viajava nas coisas. Só que aí no meu caso era alguém que tava vivo ali de fato, né? Apesar de saber que era um ídolo imaginário na minha mente. Assim como, nesse mesmo período, me apaixonei por um personagem de anime. Enfim, né? Por quê? Porque eu estava vivendo um momento muito ruim na minha realidade, onde meus pais não me aceitavam, minha família não me aceitava, todo mundo queria me escorraçar, eu estava depressivo. Então eu queria fugir dessa realidade. E a minha mente começou a criar ilusões onde, em um mundo da fantasia, eu seria feliz em alguma parte do meu afeto, dos meus sentimentos. E aquilo passou a ser real por um momento para mim. Até que a gente chega na conclusão de que não dá para continuar com isso. A questão aqui é que no seu caso era alguém falecido, era um espírito, né? E a gente não sabe se esse espírito, às vezes a gente acha que só pela pessoa ser famosa, alguém grande, quando ela morre ela vai para um lugar de luz só por ela ser grande, né? E na real não é bem assim que funciona. Pelo contrário, aliás. E aí é que complica a coisa. Por quê? Porque a chance desse escritor ter virado um obsessor, alguma coisa negativa e tá querendo te afetar, é grande, né? Lembrando que a nossa mente, sobretudo se você tem algum grau de mediunidade já desperto, ela se conecta com o todo, né? Então, nós somos
passíveis de comunicação com o lado de lá, né? Então, supondo, né, que exista um lado de lá, claro. E assim sendo, é muito comum que você tenha criado uma conexão espiritual verdadeira com esse espírito, né? E por ele ser um espírito provavelmente ainda apegado, um espírito que não conseguiu fazer passagem, um espírito que não evoluiu, que não reencarnou nem nada, ele se conecta com sua energia. E aí, por isso, acaba acontecendo o que estava acontecendo. E provavelmente o simples fato de você ficar fissurado e obcecada pelo autor já era uma ação do espírito obsessor dele ali, né? E eu digo mais, dá para ir além ainda nessa teoria maluca. Dá para dizer que e se ele tá impregnado com a energia dele nos próprios livros? Tipo o Horcrux do Valdemar. Porque ele é um espírito, ele não tem a mesma limitação da matéria. Aí toda vez que alguém abre um livro dele, se conecta com ele, como se fosse um portal por onde ele passa. Pode acontecer isso também. Seria interessante você pesquisar em algum fórum, esses fóruns que o povo não se expõe, não coloca nome nem nada, mas pesquisar se tem algum caso parecido com o seu, alguma outra pessoa que é fanática desse escritor e acabou acontecendo com ela, só para efeito de comparação, né? Mas, repito, o seu caso, ele não é isolado. Eu já vi vários relatos, né? Já acompanhei, inclusive, alguns casos de pessoas apaixonadas por espíritos, né? E o seu caso ainda terminou bem, né? Atendi uma moça que ela era tão apaixonada por um espírito que ela não estava vivendo relações afetivas na Terra para viver essa suposta relação com esse espírito. E queria casar e queria fazer tudo, sabe? Tipo, loucona fora da casinha total. Né? E aí você falava para ela, olha, talvez tenha um viés psicológico. Não, que não sei o quê. Nunca aceitava. Então, assim, é muito delicado lidar com esse tipo de caso. De todo modo, eu recomendo você revisitar primeiro a sua história para entender o que aconteceu, o que você estava vivendo nessa época, para entender a origem, o porquê dessa paixonite aguda por esse escritor, esse espírito, né? E segundo, né, procurar algum fórum que leiam de fãs desse escritor e ver se por um acaso não aparece alguém com um caso semelhante ao seu, porque caso apareçam alguns causos semelhantes, pode ser que haja uma susceptibilidade desse espírito aparecer e obsessionar pessoas por meio dos livros dele, tá bom? Ai, tenebrosa, né? Bom, vamos lá, pro último caso de hoje. Eita, meu primeiro ataque mágico é o título. Olá, mago, é a Constantina Tupiniquim novamente. Eita, vamos lá, que Constantina é babado. Só para dar o contexto. No meu apartamento moravam 3 pessoas na época. Eu, meu ex, entre parênteses, longa história resumida. Sustentei esse fudido enquanto a gente namorava e fiz ele me sustentar enquanto eu estudava depois de que dei um pé nele, porque não faço caridade para macho não. Digno. E uma menina que foi expulsa de casa pelos pais. E eu fiquei com pena porque também já fui fudida na vida e infelizmente fiz caridade sem deixar ela vir morar aqui. Fiz a caridade de deixar ela vir morar aqui. Entre parênteses, conheci ela da internet há uns anos. No começo tudo de boa. Ela era meio xarope porque meu PC ficava na sala e toda vez que ela ia para a cozinha batia ponto na minha mesa para tagarelar. Como eu gosto de ter paz em horário comercial, eu coloquei a minha mesa do PC no quarto e coloquei a minha cama na sala. Aí já começou uma paranoia leve nela de que a gente, entre parênteses, eu e o ser de pênis, estávamos contra ela ou algo assim. Conversamos de boa e melhorou por um tempo, até que veio o fim de ano, eles foram viajar e eu fiquei aqui. Antes dela viajar, eu já estava me sentindo bem desgastada. Tipo, evitava sair do meu quarto quando ela estava na cozinha ou no banheiro, porque até a voz dela estava me irritando. Achei que com a viagem, entre parênteses, cada um indo para um lado por umas semanas, ia resolver, porque a convivência é uma porra mesmo. Quando todo mundo voltou, as coisas foram ficando piores com os dias, no sentido de pequenas brigas escalando e tal.
Um belo dia, eu faço uma consulta de oráculo com a mestra da minha ordem, e como padrão, eu pergunto da minha vida espiritual. Eis que sai o resultado. Teste positivo para macumba. Eu pensei, mas não acreditei na hipótese dela ter feito algo, porque sabia ainda menos do que eu dos babados, e perguntei mais. Parece que era a mãe dela que estava fazendo maracutaia mística para fazer a garota desistir de ficar aqui e voltar para o estado dela, que é do outro lado do país. Contei para a menina e, sinceramente, eu, no auge da preguiça e do esgotamento mental, devo ter queimado um palo santo no máximo. KKKK. No dia seguinte dessa consulta, em uma calça minha, que tinha caído do varal, a gente mesmo achou um bolo de larvas. Ui, fiquei até arrepiado. Muitas mesmo. A primeira ação que eu tenho quando vejo algo que me choca é procurar a explicação mais lógica para isso. Então eu examinei a calça e os arredores e nenhum sinal de matéria de decomposição. Nenhum. Nem suja a porra da calça tava. Esse tipo de larva de mosca nasce onde tem matéria orgânica, porque o ciclo de vida delas é super curto. Elas comem, crescem, botam mais larvas e morrem em tipo dias. Então não fazia sentido nenhum elas estarem ali. E tinha o fato de que todas as portas abertas, elas iam loucamente em direção ao quarto do meu ex, que é o último do corredor. Parecia a corrida dos 100 metros. Embaixo da minha cama tinha algumas, mas nem comparado com a quantidade que estava indo em direção ao quarto dele. Passados os fatos e as coisas plausíveis que a gente liga ao jovem místico e especulação do talo, lembrando dessa treta da garota ter sido zicada e lembrando que bosta fede para todo mundo que está perto, eu conversei mais com a mestra da ordem e ela me passou um banimento mais forte do que queimar incenso de R$1, que na caixa diz que é para banimento. Ufa, ainda bem, né? E eis que lá vai a gente limpar essa casa. Lavei o chão com um monte de erva de banimento, sal grosso, enxofre, queimei pólvora na porta, que achei que ia tomar uma multa do condomínio por causa do fumacê e do cheiro de peido que ficou no corredor do bloco. Só não passei essa mistura no quarto do Sr. de Pênis porque ele é todo céticozinho. E a gente tinha brigado antes disso, então não queria nem falar com ele pra nada. Depois de que a casa e nós duas tomamos banho secretamente no conhecimento dos dois, ainda foi feito um adoçamento para ver se parava as picuinhas. E funcionou. Os dois ficaram de boa, mas o ranço já estava na minha alma e sinceramente acredito que isso tenha sido obra da mãe dela. Mesmo porque atacou bem no meu ponto fraco, que é: não leva o desaforo para casa. Que a gente sabe é o modus operandi padrão quando algum espírito quer te fuder. Exacerbar um defeito que já existe. No fim das contas, ela saiu daqui depois de uns meses. Psicologicamente mal pra um caralho, bem perturbada, entre parênteses, pesadelos, desânimo, um começo de alcoolismo, mas não voltou para casa da mãe dela, e sim foi morar com um namorado que ainda é aqui do estado. A única coisa que a mãe dela conseguiu foi perturbar a garota. E assim que ela saiu daqui, meus caminhos para o trabalho foram abrindo, e por mais que eu ainda queira rolar a cara do meu ex no asfalto, nunca mais teve nenhuma treta pesada. Ficam algumas lições. Parar de ser uma preguiçosa do caralho e aprender banimento direito, erguer as minhas proteções e viver com elas em alta e trabalhar mais nos meus defeitos, óbvio. E uma última lição, não colocar estranhos para dentro da sua casa, né? Eu entendo que na atual situação é muito mais fácil a gente morar em uma espécie de república, dividindo cômodos, dividindo, sabe, né? Morando com várias pessoas, mas a gente não sabe a energia dessas pessoas, a gente não sabe de onde vêm essas pessoas, a gente não consegue rastrear essas pessoas. Então, o grande erro aqui foi a sua compaixão. É o que o Exu fala, né? O Exu fala que o grande erro de algum... Ele falava isso pra mim, né? Ele falava que o meu grande erro era ser bonzinho demais. E que o bonzinho demais só toma, não toma, né? Não que isso seja algo ruim no sentido literal, mas no sentido figurativo é. E é isso, né? Acho que não tem muito o que dizer dessa experiência, senão que cuidado com quem você bota pra dentro da sua casa, né? Nesse caso, a gente vê que o ataque era direto na menina,
né? Mas além de um ataque direto nela, a pessoa já tinha uma energia ruim, uma energia de estagnação, uma energia que para. E aí você não é bom em banimento, você não é boa no rolê, e vai trazer uma pessoa dessa para dentro da sua casa, é pedir para ter problemas, né? Então, que bom que conseguiu resolver, que bom que a menina foi embora, né? Mas eu acredito que fica essa lição, sobretudo, né? Cuidado com quem você vai ajudar. Às vezes, a ajuda que você quer dar é demais. E aí você acaba se lascando. Aliás, a grande maioria dos casos que eu atendo de pessoas que tentaram ajudar outras é que elas se lascam no final, né? Então, se você vai ajudar alguém, se você vai se meter no problema de alguém, saiba que você está comprando o problema dessa pessoa para você. É o que então, o Goya, né? O Goya vive me falando isso. Se você vai fazer magia para terceiros, entenda que você está se colocando no meio da linha de fogo. E é verdade. No meu caso, magia. No caso de alguns, acolhida. No caso de outros, ajuda humanitária. Então, sempre que for fazer algo em prol de alguém, por mais caritativo que seja, pense bem, né? Se você é capaz de aguentar o rojão. Porque larva surgindo do nada, essas coisas assim são notórias de um ataque mágico, né? Um ataque astral sendo sofrido. E aí nós temos todo um problema, né? Da dó da menina, porque também ela teve que fugir da casa dela para outro estado para fugir da mãe. A mãe narcisista começa a fazer um monte de macumba para afetar a menina, né? Então, olha o nível que as coisas vão escalando, né? É complicado. Nossa, que situação complicada. Eu fico com dó da menina, mas por outro lado, eu espero que você tenha aprendido a lição, né? Não só a lição de aprender banimentos, como você teve que aprender forçadamente, mas também a lição de que a gente só acolhe alguém se a gente realmente conhecer essa pessoa, energeticamente falando também, né? A gente que mexe mais com esse lado esotérico, sempre que você tiver que acolher alguém na sua casa, pega o nome completo, data de nascimento, uma radiônica ali, pega um pêndulozinho, vê como que tá a energia da pessoa, ou mesmo jogue um tarô para saber como que é essa pessoa, né? Para que você tenha pistas e saiba com que você vai lidar ali. E é isso. Gente, então, mês de agosto terminando, no dia que esse vídeo for pro ar, último dia do mês de agosto. Fiquem atentos, o Mago ainda não conseguiu data. Eu queria fazer essa semana, mas a minha agenda está muito lotada, então não vou dar conta de fazer a missa enoquiana ainda nessa semana. Semana que vem, na primeira semana de setembro, algum dia teremos a missa enoquiana, provavelmente na quarta, tá? Então, provavelmente na outra semana, não tenhamos causa dos inscritos para ter a missa enoquiana. Ainda não é certeza, mas me acompanhe lá no Instagram, @monge_mago, caso você ainda não siga, porque por lá eu sempre trago as novidades do que tá para vir no canal, do que não, e etc. Tá bom? Demais, caso você esteja precisando de um trabalho de magia, uma consulta oracular, uma consulta de scrying na bola de cristal, chama que a gente faz acontecer, tá bom? Caso você esteja também precisando, mês de setembro, o Mago já vai anunciar com antecedência, teremos rito coletivo que todo mundo espera o ano inteiro para fazer, né? Já vai ser a terceira vez que eu vou fazer esse coletivo, e as outras duas foi um estrondo, né, de resultados, do povo querendo participar e tudo mais. Rito de luxúria, magnetismo sexual com Gremory. Sim, vamos chamar Gremory mês de setembro para tacar fogo na chibia, fogo no priquito, fogo em tudo quanto é lugar que você quiser, de todo mundo, tá bom? Então já está aí anunciado o coletivo de setembro, que vai ser com Gremory, tá bom? As vagas abrem amanhã, dia 1º, caso você esteja vendo esse vídeo no dia e na hora que ele está saindo, tá bom? Demais, meu povo? De mais nada. Caso você queira se aprofundar, quer aprender esse negócio de magia de verdade, quer aprender esse negócio de oráculo de verdade, Mago tem curso para iniciantes na bola de cristal ali, ó, bola de cristal, tá vendo ali? Então, tem curso de Scry em módulo iniciante para você que não sabe nada e quer aprender do zero, como consagrar uma bola de cristal, como usar uma bola de cristal ou espelho negro, se é a mesma coisa, se não é, tudo tá lá no curso, tá bom? A técnica para você ter vidência ali, tá tudo lá. E, sobretudo, tarô, que é um oráculo mais simples do que uma bola de cristal, tanto de uso quanto de aquisição. E o curso de tarô que o Mago fez, ele vai do iniciante ao avançado. Então você vai aprender e vai usufruir desse curso por vários e vários anos, eu tenho certeza. Então,
Esse é um curso completo, obviamente um pouco mais caro, mas que o mago realmente indica, porque ele tem diferencial que vai desenvolver sua intuição, suas habilidades psíquicas, vai desenvolver os arquétipos, vai desenvolver meditação, vai desenvolver várias coisas para você ser um tarólogo foderástico, tá bom? E agora sim, demais. Fiquem bem, façam um L, ó, mago verde vermelho para uma oração, hein? Abominem o biruliro e falou!